Então, de imediato, assim, eu já chamo a doutora Laura. Doutora Laura, acho que dispensa maiores apresentações, né? Tem um papel importantíssimo na consolidação e desenvolvimento da cultura do maracujazeiro em todo o Brasil. Nós temos uma parceria bastante interessante aqui na nossa região com ela e também com o IAC. Então, doutora Laura, por gentileza. Bom dia. A gente vai falar um pouco aí de alta produtividade. Eu troquei rapidamente ideias com o Henrique para a gente não falar a mesma coisa. Então, a intenção aqui seria a gente fazer uma complementação do que o Henrique falou, de abordar outros aspectos da alta produtividade, mas, na verdade, eu acho que a gente não tem que falar muito, não. A gente tem que abrir para vocês falarem, porque a oportunidade de estar todo mundo aqui conversando é rara. Então, a apresentação, a gente é só para motivar. Então, eu pretendo fazer uma coisa objetiva, de forma que a gente tenha mais tempo de conversar. Produtividade é o que todo mundo quer, né? Então, isso aí, maracujá doce. À esquerda, a gente tem uma foto da flor maravilhosa, as folhas que servem para fins medicinais, mas o que a gente quer mesmo é o que está à direita, né? Alta produtividade. E, para conseguir isso, não é da noite para o dia. Tem uma equipe que trabalha com maracujá no Brasil inteiro. Essa equipe aí tem cerca de 40 anos de trabalho. E hoje a EPAGRE engrossa veementemente essa equipe. E a gente está muito contente com esse grupo que foi anexado, porque a gente nunca teve tantos companheiros tão bons e tão eficientes. Acho que agora a cultura deslancha. Bom, em relação ao maracujá azedo, mais ainda, porque o maracujá azedo é o foco aqui da região. E, no caso do maracujá azedo, a gente sabe que existe já o melhoramento que permite que a cortina seja bastante produtiva. Então, a função de uma semente selecionada é a gente permitir que todas as gemas se transformem em frutos. Isso é serviço da genética. Mas daí para frente é serviço do produtor. Então, compete à equipe de pesquisa e de extensão divulgar as novas tecnologias. Mas, se o produtor não fizer direitinho, a gente não tem esse tipo de resultado. Bom, quando a gente fala em produtividade, evidentemente que a gente tem que falar aí em equipe. Tem o pessoal da pesquisa, que desenvolve as novas tecnologias, tem o pessoal da extensão, que é importantíssimo para fazer isso chegar ao produtor, e tem os produtores, que é o elo da cadeia, que faz a matéria-prima, que é o elo da cadeia que realmente sustenta a atividade. E dentro dessa atividade, a gente preconiza, então, a união de esforços. Quando a pesquisa trabalha sozinha, não chega em lugar nenhum. Quando o extensionista não tem as informações necessárias, ele fica descalço. E quando os produtores não recebem aquilo que estão esperando para melhorar a sua produção, não funciona. Então, a gente tem, para ter uma atividade forte e que permaneça na região, a gente precisa dos três. Existe tecnologia? Sim. Mas também existe um preconceito muito grande aqui no país, que é achar que produtor familiar não precisa de tecnologia. Ele não vai ter dinheiro para fazer isso. Essa mentalidade tem que ser superada. Ele não vai ter dinheiro, não. Ele vai ganhar dinheiro se essa tecnologia chegar às mãos dele. Então, é obrigação nossa, da pesquisa e da extensão, trabalhar agregadamente com o produtor familiar. Novas tecnologias de produção existem, faltam muitas. Mas eu diria que nos últimos 20 anos, a equipe de pesquisa e de extensão trabalhou muito bem. Em relação aos 10 anos anteriores, que eu diria aí que de 90 a 2000 a gente patinou muito, de 2000 a 2017 a gente andou muito. Bom, como a gente falou aí das características da produção, a gente sabe que a gente tem um certo apoio governamental por causa da história de fixar a mão de obra em campo, que é o que todo governo quer.
Mas isso, do ponto de vista técnico, também é um perigo. A gente tem observado a presença dos assentamentos, criando problemas, por quê? Porque o pessoal de assentamento não é fruticultor. O pessoal de assentamento foi colocado no lugar XYZ e eles estão descapitalizados. Aí, eles usam a cultura do maracujá porque tem um rápido retorno econômico para se capitalizar e voltar para a atividade que eles faziam antes de serem assentados. Então, isso tem se tornado um perigo, sim, porque em assentamentos é onde está a maior parte daqueles que não são profissionais. E em tempos de vírus, isto é gravíssimo, porque os não profissionais não se incomodam de atrapalhar os demais. Então, essa história de rápido retorno econômico, que por um lado a gente preconiza como excelente, por outro, é uma faca de dois gumes. Então, a gente tem, principalmente com o pessoal da extensão, trabalhado para que a gente consiga transformar essa faca de dois gumes, trabalhando sempre do lado que se deve. E é uma cultura de alto risco. Todo mundo sabe aí quanto custa implantar 1 hectare de maracujá e quanto precisa de mão de obra. Então, por mais que a gente diga, dá rápido retorno, a fruta tem um bom preço agregado, mas é de alto risco. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente não quer que esse caráter, que até hoje permanece de ser cultura itinerante, que ele continue assim. E aí nós temos que resolver os dois principais entraves, que é o do excesso de doenças e os problemas que a gente ainda tem na comercialização. Bom, nesses 30 anos aí que a gente trabalha com a cultura, todos os casos de sucesso foram obtidos quando a gente conseguiu unir a equipe, e aí essa equipe inclui todos os elos, mas o que houve nesses últimos 20 anos, os colegas que estão aí há mais tempo na cultura, como o Abel, a Neuza, o Newton, houve uma mudança de mentalidade. Maracujá era uma coisa que ficava no quintal das nossas avós, depois ele passou para dentro dos pomares, aí ele entrou nas feiras, e quando ele chegou no supermercado e no CEAGESP, aí mudou o padrão. Porque houve um padrão de consumo e a gente tem que atender a esse padrão. Está aí a fruta de vocês, o Catarina, que chegou muito bem colocado nesse contexto. Agora, essa mudança de mentalidade também exige de todos nós maior esforço, porque produzir uma fruta como essa não é fácil, que digam os produtores. Bom, toda vez que a gente conseguiu culturas de sucesso, tiveram vários fatores que determinaram esse sucesso. O primeiro deles foram as sementes selecionadas. De 20 anos para cá, a gente tem as sementes para o mercado que a gente quer atingir. Vejam que a cultivar de mesa, que existe aqui na região, é extremamente adaptada às exigências do mercado de mesa. É uma fruta grande, pesada, de casca lisa, padronizada, homogênea, e é isso o que o mercado de mesa quer. Então, a partir do momento que as sementes selecionadas permitem você chegar na exigência de adequação ao mercado, então, isso aqui é o que deve ser utilizado. Tem o pessoal de mesa, tem o pessoal de indústria, mas hoje, a gente pegar uma semente de paiol, que a gente fala, né? Semente que você compra lá no mercado e planta, não é mais admissível. Nós temos 19 cultivares registradas no Ministério da Agricultura. Opção existe. O que não existe mais é a opção da gente pegar qualquer material e colocar um alto custo de produção em cima do material não selecionado. Então, a outra questão seriam as mudas de alta qualidade. A gente falou um pouco delas ontem, e vai falar um pouquinho mais. Obviamente que partir de semente selecionada e mudas é importantíssimo, mas não é suficiente. Depois disso, vem o manejo, que inclui aí o preparo de solo, polinização, controle de pragas e doenças. Então, é um conjunto, o Henrique já falou das práticas aí de implantação,
E quando a gente fala, então, dos fatores de sucesso, não tem como não falar da semente, né? E aí eu deixo aqui a minha muita satisfação, altíssima satisfação em ver o Catarina. Porque a gente que anda aqui pela região aí já há uns 5, 7 anos, quanto tempo eu vi esse material bom no campo e falava para o pessoal, registra isso aí, registra isso aí. Então, hoje, com a Cultivar registrada, vocês têm um padrão de produção que é conhecido no Brasil inteiro. Quando a gente dizia em outras regiões do Brasil, lá em Santa Catarina tem um material bom, imediatamente alguém perguntava, mas cadê ele? E o cadê ele não tinha. Por quê? Porque não é possível você fazer mudas, nenhum viveiro consegue produzir mudas de um material que não está registrado, e aí isso tinha um comércio local. Com o registro da Cultivar, tudo mudou. Hoje vocês são a melhor fruta do CEAGESP, e hoje qualquer um que entre na página do Ministério e procura Cultivar registrada, o Catarina está lá. Então, isso foi um grande avanço para a região, e é com muita satisfação que a gente recebeu a notícia do registro do Catarina. Bom, quanto à questão das mudas, é um tema bastante polêmico. Existem várias formas de produzir muda de maracujá, de diferentes tamanhos, e elas servem para diferentes finalidades. Nos últimos 7, 8 anos, a gente está preconizando a muda de sacola, que seria uma muda produzida em sacola plástica de mais ou menos 400 ml, e já num ambiente relativamente protegido, mas era uma proteção baseada em segurar vento. Isso aqui é sombrite, e durante muito tempo foi o suficiente, porque com o sombrite a gente segurava algumas pragas e segurava o vento. Hoje, isso não é mais suficiente, e a gente tem conversado aí bastante a respeito do vírus. De toda forma, é um sistema que ainda serviria para as regiões que não têm vírus. Quase nenhuma, né? De toda forma, já foi um avanço, porque era muito comum a gente chegar em propriedades e ver uma bandejinha dessa, com uma célula de 2 centímetros de substrato, a semente colocada aqui de qualquer jeito, nascendo de qualquer jeito, manejada de qualquer jeito e com muitas falhas. Isso aqui, para nenhum viverista deseja um negócio desse, mas era muito comum. 80% das propriedades trabalhavam dessa forma. Depois melhorou um pouquinho, já eram saquinhos que estavam no chão, aí a gente já tinha uma certa uniformidade, já existia plantar 2 sementes e desbastar uma, e a forma de escalonar a produção era simplesmente semeando um lote antes de outro. Isto também não funciona mais, não é mais possível fazer dessa forma, porque campo aberto hoje significa muda contaminada. Em seguida, vieram os viveiros credenciados, que hoje são vários no país, e a produção passou a ser terceirizada nas principais regiões produtoras. Muito produtor foi contra no começo, dizendo assim, puxa, mas mais um custo. Até que a gente conseguiu mostrar que a uniformidade que um viveiro profissional consegue, a limpeza das mudas e todo o trabalho que ele tem, enquanto você está lá preparando o solo, é um serviço pago, bem pago. Por quê? Porque você recebe uma muda padronizada, uma muda na época que você quer, e você não precisou ficar lá correndo atrás nem de formiga. Então, isso é o que a gente está percebendo como tendência. Nós vamos trabalhar agora com profissionais na produção e profissionais na produção de muda. É uma questão de tempo. Isso aqui são mudas que servem para uma condição de sem virose e que a gente sempre leva aí muda de 40 centímetros de altura. Essas mudas de 40 centímetros de altura, como a gente vê aqui na região, já são consideradas mudão. Mas isso é uma muda
que a gente já estudou o suficiente para saber que ela antecipa a produção, que ela está muito bem enraizada e que ela tem muito menos problema de doença no campo. Então, ainda a maior parte dos pomares ainda são formados com este padrão de muda, 30 a 40 centímetros de altura, e começando a soltar gavinha é a hora do plantio. Então, isso aqui é conseguido ficando no inverno, dentro dos viveiros, e a gente leva para o campo aí depois que passa o frio. A questão dessas mudas aí é que elas não servem mais para quem está numa região com alta incidência de virose, porque elas têm folhas ainda muito tenras e o pulgão pega isso com a maior facilidade. Aí vem a história das mudas altas. Esse slide é do Ademar Branquer, que está aqui presente. Isso aqui é na estação de Uruçanga, e foi quando ele instalou os primeiros experimentos com mudas altas aqui na região. Então, são mudas, no caso aqui, altíssimas, né? Tem mais de 2 metros. E o Ademar fez um trabalho de avaliação, de comparar essas mudas com as mudas pequenas. E, na época, ele mostrou que essas mudas aqui têm muita precocidade e que elas seriam, então, a recomendação para você levar uma muda que, se nesse estágio aqui, nos ponteiros, ainda tem folhas jovens, como sempre tem em qualquer brotação de maracujá, se o pulgão pegar uma planta de 1,5 m, que basicamente já superou a fase juvenil, você produz, apesar da presença do pulgão. Quando ele pega a mudinha nova, de 30 a 40 centímetros, ou aquela que veio de tubete, que tem 20, aí você pode não chegar nem a produzir. Então, é essa a condição para regiões altamente infestadas pela virose. E, na época, experimentalmente, o Ademar provou por A mais B que é esse o sistema que funciona em regiões com virose. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre as mudas, porque o Narita, hoje à tarde, vai falar especificamente sobre essas mudas aí. Questão seguinte, polinização. Todo mundo conhece uma flor de maracujá amarelo, e depois que a gente descobriu aí os mecanismos de curvatura dos estiletes, foi possível chegar nessa situação de pegar aí, todas as flores pegam. E a gente sempre questiona, tem que fazer? Por que a gente faz? Como faz? Tem realmente benefícios? Mas tem hora que a gente não faz. Então, isso é uma situação bem regional. A gente sempre indica que tem que fazer sim, porque já está provado que duplica, no mínimo duplica, a produtividade. Mas tem hora que não interessa duplicar a produtividade. Existem horas que o preço está tão baixo, tem todas as regiões do Brasil estão produzindo, que é melhor você poupar a planta, só terminar os frutos que estão lá, para depois você pegar a próxima florada, que ela vai produzir numa época que muito menos gente tem fruto. Isso vale para as outras regiões do país. Aqui não. Aqui vocês têm uma produção bastante localizada, fevereiro, março, abril, então perder florada, nem pensar. Bom, a gente deve a essa questão da polinização ao professor Ruggiero. Ele não está presente porque já está bem velhinho, mas ele foi uma figura assim decisiva, quando ele descobriu esse mecanismo de curvatura. Quer dizer, quando a flor está totalmente curva, a gente entra a polinizar a mão, quando ela encosta na coroa, e aí a flor pega. Quando os estiletes e os estigmas estão na posição vertical, não adianta fazer polinização manual. Isso foi um divisor de águas na questão de polinização, porque antes que a gente soubesse desse mecanismo, a gente pagava a mão de obra para entrar no campo e fazer, e a flor não pegava, e ninguém sabia por quê. Então, a gente deixa o registro, porque, então, a partir dessa publicação dele, de 73, o nosso trabalho foi direcionado a horários de polinização para maior eficiência. E está aí a mamangava, né? Todo mundo conhece, é o único inseto capaz de fazer a polinização natural,
por causa do tamanho. Ele está coletando néctar, o bater de asas em forma que ele vai girando aqui na flor circular, faz com que o pólen grude nas costas, e na hora que ele vai levantar voo, é um inseto muito pesado, aí ele atinge a parte feminina e poliniza. Como bem disse o Henrique, temos que desenvolver condições para que esse inseto se multiplique dentro do pomar. Ele deu várias indicações e a gente está observando que a mais eficiente é reduzir o número de pulverizações. Toda vez que se pulveriza lá longe, outra cultura, a mamangava morre aqui. Então, a gente tem que proteger, sim, esse inseto, porque ele é um dos grandes responsáveis por reduzir o custo de produção do maracujá. Já falando de cobertura de solo e, ao mesmo tempo, de polinização, isso aqui é crotalária. Esse é um pomar de maracujá doce em São Paulo, e a gente colocou a crotalária de cobertura porque ela tem flores amarelas e ela atrai as mamangavas. Ontem foi falado aqui de não plantar leguminosas, e esse experimento foi feito já com o pé atrás, justamente por causa disso. Mas nós observamos que a crotalária teve um benefício adicional na atração das mamangavas, e um segundo benefício, que foi depois a incorporação dessa matéria seca no solo, que é uma matéria seca de grande volume, e a cobertura que ela proporcionou permitiu que a gente tivesse a redução de 3 adubações no ciclo da cultura. Então, hoje nós recomendamos o uso da crotalária. Está um pouco fora de foco, mas foi muito eficiente e esse produtor vai fazer de novo. Quanto a decidir se vai fazer polinização natural ou esperar esses cistiletes se curvarem para fazer a polinização manual, os estudos já comprovaram o aumento em produtividade e no peso dos frutos. Então, vocês que entregam maracujá para o CEAGESP paga por calibre, portanto, a opção polinização manual é altamente interessante para as condições dos pomares da região. E o momento de fazer é esse, né? Todas as estruturas masculinas e femininas totalmente curvadas sobre a coroa. Isso tem sido um problema nos pomares, porque esta situação tem acontecido de 1h30 para 2h da tarde. Nos pomares de São Paulo para cima, que tem o bendito do horário de verão, isso é 2h30, 3h da tarde. E aí é muito complicado, mão de obra adicional, nesse horário, para trabalhar depois das 2h30. De toda forma, a opção seria, a gente vai aos pomares às 10h30 da manhã e faz uma amostragem. Nós contamos quantas flores vão abrir no dia. Até 5, 6 flores por planta, a gente não entra. A gente considera que a mamangava vai fazer, e vai fazer bem feito, porque ela volta várias vezes em cada flor. Tem pouca flor. De 5 a 15 flores por pé, a gente completa a mão na base das pessoas disponíveis naquele dia. Às vezes mais, às vezes menos, mas a gente já sabe que já compensa fazer a polinização manual complementar. E quando existe mais do que 15 flores por pé, nos dias que a gente chega lá, tem 25, 30, 40 flores num pé, com certeza. Aí é a hora que a gente contrata a mão de obra. Isso tem que ser muito bem planejado, porque nas nossas condições nós pagamos R$100 por dia para um braçal. Então, não é uma coisa que dá para fazer, vamos lá ver se tem serviço. Tem que ser muito bem planejado. Bom, e o resultado está aqui, né? Uma fruta bem polinizada, ela deixa de estar vazia e com a polpa jogando e fica densa, que é aquele fruto de mesa que vocês estão acostumados a fazer. E pegam todas as gemas, desde uma plantinha nova como essa aqui, que tem 4 meses de idade. Então, polinização não é opção, tem que fazer. Não todas as floradas, mas tem que fazer. Bom, quanto à questão do quebra-vento, o Henrique já falou bastante sobre tipos de quebra-vento e sobre altura de quebra-vento.
E a gente só reforça que isto aqui é o segundo responsável por reduzir o número de pulverizações. Todo pomar que tem quebra-vento é pulverizado a metade do que o pomar que não tem. E em se falando de sudeste e sul, sem quebra-vento não se produz. O maracujá detesta vento. Vento frio, então, piorou. E com o vento, a gente tem uma quantidade de verrugose e antracnose, e também bacteriose, de forma que o que você consegue produzir está doente. Então, sem quebra-vento, não se produz maracujá. Quanto à adubação de plantio, a gente está reduzindo. Está reduzindo em função de que aquele trabalho do AG de 73, muito robusto, mas ele trabalhou com espécies de maracujá e naquela época nem cultivar tinha. E era um material que produzia aí 10 toneladas por hectare. Hoje nós estamos falando de materiais altamente selecionados, estamos falando de híbridos que produzem 30, 40, 50 toneladas por hectare, e estamos falando de fazer um fruto como esse que está exposto aqui. Obviamente que a adubação não pode ser a mesma. Então, a expectativa seria aumentar a adubação, mas aconteceu o contrário. A gente está diminuindo, mesmo nessa adubação que antecede o plantio, que é baseada em matéria orgânica, fósforo, né, super simples ou iorim, e o calcário dolomítico, até ela está sendo reduzida. Por quê? Porque os pomares estão reduzindo a longevidade e porque a gente tem associado outras práticas que também agregam nutrientes ao solo. Uma delas é a incorporação dos restos da cultura que foi picada e incorporada ao solo. Quanto à adubação de produção, essas curvas que o Henrique apresentou, elas permanecem com o mesmo comportamento, e esse trabalho aí que a gente citou, que o Gabriel, que está aqui presente, fez, a gente está ajustando a recomendação de adubação para a situação dos híbridos. Então, foi feito um trabalho em que a gente começou lá na muda, e cada 30 dias a gente destruía algumas plantas e avaliava o que tem na raiz, o que tem na parte aérea e o que tem nos frutos depois que começou a produzir. Nessa condição, você destruindo a planta, você vê tudo que ela absorveu. Se ela absorveu, é o que a gente precisa colocar. Então, de 30 em 30 dias, desde a muda até 1 ano e meio depois, a gente fez essa avaliação e agora a gente tem a curva de absorção. Essa curva de absorção significa assim, cada 30 dias o maracujá absorveu o quê? Então, cada 30 dias eu coloco o quê? Esse trabalho está seguindo para o Congresso Brasileiro de Fruticultura e a própria revista que está publicando exige que ele não tenha sido divulgado em nenhum outro meio de comunicação. Então, por isso que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas, de toda forma, uma coisa interessante é que a gente sempre achou que o nitrogênio era o elemento que a gente tinha que pôr em maior quantidade. Porque é uma planta vigorosa, porque é uma planta que dá muita folha e porque é uma planta que cresce muito rápido. E nesse estudo, o potássio foi mais absorvido do que o nitrogênio. Então, eu concordo com as palavras do Henrique, a gente tem que fazer uma boa proporção, porque se você põe excesso de nitrogênio, derruba fruto verde. E se você põe pouco potássio, o fruto não tem qualidade. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio, sim, de potássio, nitrogênio e cálcio, porque o potássio é o elemento da qualidade, o nitrogênio é o que faz a planta crescer e a gente precisa de nozinhos para produzir fruto, e o cálcio é o que dá reforço à casca. Toda vez que falta cálcio, o fruto fica de casca mole. E fruto de casca mole não dá para a gente vender porque ele estoura. Quanto aos micronutrientes, ficamos muito surpresos de ver o nível de absorção de ferro. Isso aqui a gente nunca considerou. Até porque uma região como a de vocês, produzindo num terreno arenoso e que quase não tem ferro, teria sido um problema. Mas a planta, em todas as partes dela, raiz, tronco e frutos,
dê um alto teor de fósforo, de ferro absorvido. E o boro, o zinco e o cobre, a gente já sabe, mas o boro a gente não tem tido problema em lugar nenhum do Brasil, porque a gente pulveriza foliarmente com CAB, CAB, o cálcio para reforçar a casca, e o boro vai junto. O zinco também não tem sido problema, e menos ainda o cobre, porque eles estão entrando nas formulações dos nossos produtos defensivos. Aí vem a parte de doenças. Bom, essa é uma foto de verrugose, que aconteceu depois de uma grande chuva que teve, e isso é muito comum. Isso aí, choveu muito, a planta absorve bastante água, mas a casca do fruto não cresce na mesma proporção. Aí o fruto racha e o fungo da verrugose se aproveita dos espaços aí que foram abertos na casca. É uma fruta perfeita internamente, mas por fora ela está tão manchada e essas verrugas aí impede que um Ceasa, por exemplo, comercialize essa fruta. E nessa condição que está hoje, especificamente, é extremamente adequada para a verrugose. Choveu bastante, está com as noites mais frias do que o dia. Então, para a gente segurar isso aqui, tem que ser uma conjunção entre a presença do quebra-vento, que vai impedir que o vento traga os esporos desse fungo, uma adubação correta em cálcio para reforçar a casca, depois uma aplicação de defensivo protetivo, que no caso é a base de cobre, e aí a gente consegue um manejo integrado. Isso aqui já maduro, quer dizer, não tem fase para a verrugose entrar, e é uma fruta, então, que seria aproveitada pela indústria, porque dentro ela está perfeitamente normal. Isso é um sintoma de bacteriose em folha, bactéria Xanthomonas, e Xanthomonas tem em todo lugar. De novo, quebra-vento, de novo, fazer uma adubação equilibrada, e de novo, não trazer muda contaminada. Então, nessa condição de bactéria e verrugose, que são os dois principais problemas aqui da região sul, a gente remete novamente aos viveiros com muda sadia. Se a muda vier doente, não tem o que fazer depois disso. O produtor pode virar no avesso, que ele não consegue mais consertar. Agradeço. Está aí de novo o meu contato. E ontem alguém me perguntou por que desse desenho aí. Então, já que alguém perguntou, eu vou explicar. O agrônomo está fazendo 130 anos esse mês. E essa mesinha aqui, imperial, é porque ele foi fundado pelo Dom Pedro II, então remete ao império. E essa janela é vislumbrando novos horizontes. Isso foi um logo que fizeram para comemorar os 130 anos. E a gente, toda vez que a gente sai do IAC, a gente sempre remete ao que está acontecendo lá, que não é novidade para ninguém, né? O desmonte que está havendo. Então, essas oportunidades a gente agradece duplamente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter condições de trabalhar. De toda forma, para o que nos trouxe aqui, ao que nos interessa, a gente se coloca à disposição no momento das perguntas, porque a participação dos produtores é o que mais interessa em eventos dessa natureza. Novamente, a Ipagre está de parabéns, porque é só trazendo o pessoal para dentro dos eventos que a gente consegue evoluir. Muito obrigada.